Bom, vamos ver aqui a definição das funções de classe C1. A gente fala que uma função está neste conjunto, ou seja, que uma função é de classe C1, se essa função, tá, satisfaz duas condições, que ela é diferenciável e que a derivada é contínua. A gente pode, de alguma forma, generalizar esta situação aqui e falar também de funções de classe C2. Uma função de classe C2 vai ser mais ou menos o mesmo, né? Uma função f que vai estar definindo o intervalo a v, que vai para R, tal que a função f é diferenciável, certo? Além disso, que a derivada é contínua, certo? E, novamente, que a segunda derivada também é contínua, ok? Dito isso, a gente já pode estudar o seguinte teorema, tá? Esse teorema afirma o quê? Se a gente tem uma sequência de funções, tá? Que sejam de classe C1, ok? Então, se existe um ponto x sub 0 nesse intervalo a v, tal que essa sequência de funções converge, certo? A gente pode supor, por exemplo, que essa sequência de funções aqui, f sub n de x sub 0, convergem para um certo valor c, tá ok? A gente pode fazer essa suposição. E além disso, nós temos que as derivadas dessas funções convergem uniformemente para o g, ou seja, f sub n derivada converge uniformemente para um g. Vamos colocar aqui a palavra uniformemente, só para lembrar tipo de convergência. Certo? Se nós temos, então, essas duas hipóteses garantidas, nós, então, podemos implicar, né, que essa sequência de funções aqui, a sequência original, né, conforme uniformemente para uma primitiva dessa g, né, certo? Então, bora lá, vamos ver a demonstração. Primeiro, a gente vai fixar um x. Dado um x que pertence ao intervalo AB, então a gente pode calcular o seguinte, né? A gente fixa o x aí, x sub 0 de x de f sub n derivada de s. Certo? Isso seria igual ao que? Pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui seria igual a f sub n de x menos f sub n de x sub 0, certo? Isso aqui, tá? Então, teríamos essa igualdade pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Então, aí a gente escreve aqui pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, tá ok? Agora, uma vez que a gente já tem isso daqui, nós sabemos, por hipóteses, sabemos que o que acontece aqui? Sabemos que essa sequência de funções f sub n no ponto x sub 0, certo? Convergem para onde? Elas convergem, nós podemos colocar um ponto C, como a gente falou aqui, né, no começo, certo? E além disso, né, sabemos que as derivadas, né, convergem uniformemente para uma certa função g, certo? Então, daí, ou logo, então, o que a gente pode concluir daqui? Bom, se a gente tomasse um limite, né, aqui, limite dessa expressão, nós teríamos o que aqui? A integral, aqui ficaria integral de x sub 0 até x. Para onde que convergem essas derivadas aqui? Lembremos que aqui, né, como o limite é uniforme, vai poder entrar dentro da integral. Então, para onde que convergem essas funções? Convergem para o g, né? Certo? A gente sabe isso por causa disso aqui, né? G, gs, dgs. Agora, esse limite daqui seria igual ao quê? Para onde que a gente falou que iam converger essas f sub n? De fato, a gente não escreveu um valor, mas nós podemos supor, né, que converte para uma certa função f de x, certo? E esse último daqui, a gente colocou a hipótese que converge para um certo c. Então esse menos cai aqui, a gente apaga todas essas expressões aqui, tá? Para que fique bonito. E teríamos que, de fato, essa integral seria igual a f de x menos 1c.
certo? Mas essa g é contínua, certo? Devido a que é contínua. Mas essa g que está aqui, né? Mas a função g é contínua, pois acontece que ela é um limite uniforme de uma sequência de funções contínuas, certo? Pois essa g, né? f sub n convergia para g e as f sub n, opa, essas aqui pertencem. Bom, de fato a gente pode diminuir nessa aqui, né? Como a gente sabia que as funções pertencem ao quê? As funções de classe C1, opa, aqui é a V, né? De classe C1. Isso da onde que a gente peguei essa informação? Eu peguei essa informação justamente daqui, né? Então, de fato, por que eu sei que as funções, a g, né, é função contínua? Eu sei que ela é uma função contínua porque essas f sub n são funções contínuas e eu sei que essa f sub n converge em derivada, né, para g. Tá ok? Então, aí a gente já garantiu porque que a função é contínua. Logo, o que a gente pode concluir aqui? Sabemos, lembremos o seguinte teorema aqui, o colorário, né? Um resultado que a gente tinha visto. Afirmação, né? Lembremos que na última aula da parte de integração, né? Nós vimos que se nós temos, seja, uma função f que está no conjunto de funções contínuas que vão de a a b e também considere um ponto c que está que é um número real e define uma função que está definida sobre esse intervalo AB e que vai para R, onde a gente pega um x e transforma esse f de x na integral que vai de a x de uma f de s de s mais uma constante, certo? Para todo x que está em A, B. Então, o que acontecia se nós tínhamos isso? Então, nós concluímos nesse corolário, se não me engano era um corolário, que a derivada da função f maiúscula, aqui isso não está aparecendo na f maiúscula, não? Que a derivada dessa função f maiúscula seria igual ao f. Certo? Vamos aplicar justamente isso daí. Então, logo, pelo corolário, pelo último corolário, tá? Visto a parte de integração, temos, vamos ter o que? Que de fato, né? Esse cara daqui, né? Temos uma integral aqui e um f. Significa que esse g que está aqui, né? Vai ser uma primitiva, certo? Temos que g, né? Bom, que a f, né? Vai ser uma primitiva de g. É uma primitiva de g. Então, até aqui já temos o negócio da primitiva. O que usamos aqui? Esse corolário daqui, certo? Essa afirmação que eu escrevi aqui, certo? E eu escrevi o último corolário porque de fato, se vocês vão para a parte de integração, esse foi o último resultado que a gente escreveu, né? Estudou. Então, agora, uma vez que a gente já sabe o negócio da primitiva, vamos fixar um epsilon. Tome um epsilon maior que zero e vamos escolher, tá, um número natural, tá, tal que esse número natural seja menor ou igual que n. Então, e ao mesmo tempo a gente possa garantir que f sub n no ponto x sub 0 menos c seja menor que epsilon, tá? E vamos garantir que esse mesmo
certo? Menos o g de s seria menor que epsilon. Por que posso escrever todas essas duas afirmações de aqui? Essas duas afirmações de aqui eu posso escrever, né? A primeira, por quê? Porque eu sei de fato que essa sequência daqui, né, converge para C, e essa última daqui é devido a essa aqui, né? A essas duas hipóteses de convergência, né? Certo? Então, daí é onde sai isso daí. E isso aqui seria para todo esse que pertence ao intervalo AB. Ok? Então, logo, ou daí. Então, como que a gente vai mostrar essa convergência uniforme para essa primitiva G? Então, observe o seguinte. Temos que f sub n de x menos f de x, tá? Seria igual ao quê? Bom, isso aqui, se a gente pode fazer o seguinte, f sub n de x, e a gente pode aumentar, tá? E tirar ao mesmo tempo, por exemplo, f de n de x sub 0 menos f de n de x sub 0, certo? E também vamos acrescentar um c e ao mesmo tempo tirar um c. Tudo isso menos f de x, ok? Beleza, daqui a gente vai agrupar da seguinte forma. O f de n de x, opa, vou tirar as cores aqui. Esse daqui, vou colocar aqui primeiro, f de n de x sub 0. Esse c que está aqui restando, vou colocar aqui, c restando, ok? Aqui teríamos agora, vamos escrever a esse outro cara daqui, nessa posição, f sub n de x, e vamos escrever ao f sub n de x sub 0 aqui, né? Lembremos que esse cara está restando, e esse outro cara aqui tinha sinal positivo, portanto aqui seria positivo, certo? E finalmente aqui está sobrando essa c daqui, né? Que vamos colocar aqui, assim c, e esse menos f de x aqui na frente, certo? Fechamos. Bom, aqui teríamos f sub n de x sub 0 menos uma c. Agora, quanto queda esse valor aqui? F sub n menos f de x sub 0. Sabemos que isso daí seria igual, opa, com esse integral daqui, né? Seria integral, né? Aqui então a gente vai escrever a integral, que seria igual de x sub 0 até x de f sub n derivada da f, ponto s, de gs. E agora, esse outro camarada aqui vai dar o quê? Esse outro camarada aqui, a gente percebe que de fato nós podemos escrever menos, e opa, vou escrever aqui do lado, vemos que menos f de x mais uma constante c é o mesmo que menos f de x menos essa constante c, certo? E isso seria menos, e isso daqui, essa expressão é igual ao que? Sabemos que essa expressão, olha aqui, é igual a essa integral que está do lado, né? Integral de x sub 0, certo? De g de s de s. Então, no lugar de escrever essa expressão aqui toda, vamos escrever integral de x sub 0 de g de s de s. Fechamos, ok? Daí, isso seria igual a f sub n de x sub 0 menos uma constante, mais integral de x sub 0 até x das derivadas, menos g de s de s, certo? Daqui a gente aplica a desigualdade triangular e ficaria f sub n de x sub 0 menos uma constante, mais a integral de x sub 0 até x dessa derivada, certo? De s, ok? Só que o que acontece? Esse camarada aqui, né, é menor que quem? Olha aqui. Temos que esse camarada aí, né, é menor que epsilon. Além disso, esta expressão está dentro da integral, né, e isso também é menor que y. Então, daí temos que isso aqui é menor que, vou colocar aqui, mais y mais a integral de x por x sub 0, certo? Esse aqui seria para o y, e isso aqui nós sabemos que também é menor que o y de s. Se a gente faz as continhas aqui, ok? Isso aqui daria quanto? A gente teria o que? Que epsilon, né? Seria
a gente pode escrever epsilon mais epsilon por x menos x sub 0, certo? E agora, lembremos que esse x está onde? Esse x está no intervalo fechado AB, né? Certo? Mas esse x está ali. Como que a gente pode reescrever toda essa expressão? Bom, sabemos que essa expressão daqui, x menos x sub 0, onde x está aqui, né? E o x sub 0 também está dentro desse mesmo intervalo. A gente pode escrever isso aqui como um epsilon, né? E aqui ficaria como? Vamos fatorar o epsilon. Epsilon ficaria 1 mais x menos x sub 0. Só que essa expressão daqui, né? Sempre vai ser menor que o b menos a, né? Então aqui ficaria 1 mais b menos a, certo? Que depende de um epsilon. Portanto, nós acabamos de mostrar, né, que toda essa expressão daqui, né, está limitada por um epsilon. Isso significa que a gente acaba de mostrar a convergência, né? E aqui a gente finaliza a demonstração. Isso aí. Agora vamos introduzir um negócio que a gente chama de espaços de equicontínuo e espaço CK, tá? O espaço CK, tá? E também vamos falar um pouco de equicontinuidade. Tá? Só vamos dar umas pequenas definições rápidas, tá? E a seguinte parte vamos ver na seguinte aula. Então, esse K que está ali, o que vai ser? Vai ser um conjunto compacto, tá? É diferente do vazio, tá? Ou no, um conjunto compacto no vazio, tá? No vazio no vazio, desculpa, no vazio de R, certo? Então, vamos definir que o conjunto CK, tá? O conjunto CK vai estar definido como o conjunto, que estava feio isso aqui. O conjunto CK vai estar definido como o conjunto de funções definidas sobre esse conjunto compacto K que vão para R, tal que essa função f é contínua sobre todo esse conjunto K. Ok? Então, sabemos que se algumas propriedades, né? Vou colocar aqui como se for uma observação. Se a gente tem, por exemplo, funções f e g, né, que são contínuas sobre esse compacto K, então eu posso concluir que a função f mais g está também dentro do compacto K. Além disso, também posso concluir que o produto estaria dentro do compacto desse conjunto CK, certo? E se a gente tiver, né, uma constante C e a gente multiplicar pelo F, né, isso aí estaria também dentro do conjunto CK, certo? Então, observe que a gente acabou de verificar algumas condições, né, sobre algumas propriedades, certo? Então, dessa propriedade 1 daqui, de que f mais g está aqui, e dessa outra propriedade aqui, né, que o produto por uma escalar também está ali, em CK, podemos concluir, então, da primeira e a última propriedade, podemos concluir, tá, que esse espaço CK é um espaço vetorial. Tá ok? Então, da mesma forma que a gente vê em álgebra linear, né? Quando a gente tem um espaço vetorial, nós podemos dotar, ou podemos colocar, né, definir sobre esse espaço vetorial um produto interno. E, de fato, nós vamos fazer isso aí. Definição. Por exemplo, seja uma função f que está dentro desse conjunto de funções CK, definimos que a norma dessa função f vai ser o que? Vai ser o supremo de todos os valores x que a gente pega nesse conjunto, tá? E vamos analisar
a norma. Desculpa, o valor absoluto da fx. Então, vamos colocar aqui uma observação sobre essa definição aqui. Tá? Nós temos aqui que, por exemplo, se essa f é limitada, né? Se f, que pertence, né, ao conjunto de funções ck, se essa função é limitada, então o que acontece? Se sabemos que essa função é limitada, então pelo teorema de Weierstrass, né? Pelo teorema de Weierstrass, vamos ter que essa norma, né? Ou esse sup, né? O sup sobre esse conjunto da fx, tá? É finito, né? Tá? Ou esse cara vai ser menor que infinito. Daí teríamos que a norma, né? Que é igual a esse sup, novamente vai ser finita. Lembremos que o que diz o teorema de Weierstrass? O teorema de Weierstrass ele garante que se a gente tem uma função f definida no intervalo AB que vai para R, tá? Contínua, certo? Então essa função f atinge o máximo de mínimo na B. Máximo e mínimo no intervalo AB. E se atinge o máximo e o mínimo, isso significa que o supremo de todos os valores que a gente pega sobre esse intervalo AB, então aí a gente pode concluir daí, certo? Isso aqui vai ser finito, né? Ou a gente pode colocar que esse é menor que o máximo valor, onde f vai ser menor ou igual que um fx sub 0, onde fx sub 0, né, é o máximo valor da f. Certo? Beleza. Então, feita a explicação, a gente pode continuar. Então, como a gente já definiu, né, viu, né, que de fato essa norma está corretamente definida, né? Então, vamos ver aqui uma proposição análoga com o que a gente vê lá em álgebra linear, né? O que diz? Se a gente tem duas funções, uma f de uma v que está dentro do conjunto, dentro de ck, e c pertence a números reais, tá? Então, tá? Vamos ter em total 4 propriedades. 1, 2, 3, 4. A primeira diz o quê? Que a norma dessa função sempre vai ser maior ou igual que 0. A segunda diz que se a norma dessa função for igual a 0, então essa função tem que ser identicamente nula, tá? Sobre k. Certo? A segunda propriedade é que se a gente tem uma constante multiplicada pela nossa função, isso vai ser igual ao valor absoluto da constante multiplicado pela norma da função. E a última seria uma desigualdade triangular, né, associada a essa norma. Beleza? A demonstração são idênticas. Isso aqui que é como um exercício, né? Fica como um exercício, pois é idêntica aos casos que a gente vê na álgebra linear, né? E é só para mexer com sup e inf. Ok? Então, finalmente, vamos ver aqui uma definição que tem a ver com convergência. Definição. Tá? Essa definição diz que uma sequência chegamos f sub n, onde n pertence aos números naturais, que está dentro, né, do conjunto das funções contínuas sobre esse conjunto compacto. Essa sequência de funções é dita convergente. Tá? Se acontece convergente em particular em ck, se existe uma função f que está também nesse conjunto de funções ck,
tal que se, ou de modo que, vou trocar aqui a palavra, de modo que se a gente tem para todo epsilon maior que zero, existe um número natural, certo? Tal que para esse número natural, tá? Temos que é menor que qualquer outro n, então nós teríamos que f sub n menos f en la norma sería menor que epsilon. ¿Tá? En este caso, escribimos que f sub n converge para f na norma, certo? Ok? Certo. Quando, estava esquecendo de escrever quando n vai para infinito. Certo? Então acabamos de ver um resultado aqui, uma definição, né, sobre convergência em norma. E agora vamos ver uma pequena proposição, tá? O que diz essa proposição? Essa proposição diz seja uma função f que está em classe, nesse conjunto de funções de classe CK, e essa sequência de funções daqui, né, que também pertence ao conjunto de funções de classe CK. Então, nós vamos ter que f sub n converge para f se e só se essa sequência de funções f sub n converge para f uniformemente. Ok? Bom, vamos ver aqui a demonstração. Se suponha que a f sub n converge para f, certo? Vamos primeiro fazer a suposição disso daqui e tentar mostrar essa parte do outro lado. Então, primeira coisa aqui seria a ida, tá? Então, suponha que f sub n converge para f. Então, isso significa o quê? Que para todo epsilon daí, ou então, para todo epsilon maior que zero, vai existir, né, um n que pertence aos números naturais, tal que se n é maior ou igual que esse número natural que a gente deu aqui, né, no começo, então vamos ter o que? Que f sub n menos f é menor que epsilon, certo? Estava esquecendo aqui a convergência em norma, tá? Certo? Então, se a gente pega um x, né, que está em K, então para um x que está nesse compacto K, nós vamos ter o que? Então, vamos ter que, por exemplo, f sub n de x menos o f de x, né? Sabemos que vai ser menor ou igual que o sup de todos os valores x que a gente pega sobre cada f de n de x menos f de x. Mas esse sup não é mais que a definição da norma de f sub n menos f, certo? E isso daqui, pela hipótese, né, de que f sub n converge a f na norma, isso aqui seria menor que epsilon. Portanto, teríamos que f sub n, cuando n pertenece a los naturales, converge uniformemente para f. Certo? Ou seja, teríamos que f sub n converge uniformemente para essa função f. Ok? Agora vamos fazer a demonstração da volta. Certo? Então, vamos supor agora que f sub n, suponha que, o contrário, né? Agora vamos supor que
de fato existe convergencia uniforme y vamos a querer mostrar que eso va a implicar convergencia en norma. Entonces supone que f sub n converge para f uniformemente. Ok? Então, isso significa o quê? Isso significa, vamos colocar aqui, então, isso significa que para todo epsilon maior que zero, existe um número natural tal que, né? Se a gente tem um número n maior que n, então, vamos ter que f sub n de x menos f de x é menor que epsilon, certo? E isso aqui tem que ser verdade para todo x que está em K, senão a gente não teria convergência uniforme, né? Então, daí, nós teríamos o que? Logo, vamos tomar sup tanto do lado esquerdo como do lado direito dessa expressão aqui. Logo, tomando sup, né? Para x que pertence a K da expressão f sub n de x menos f de x, isso seria menor que o sup do x que pertence a K da expressão epsilon. Isso daqui seria o que? Por definição seria f sub n menos f, certo? Em norma, menor que, e essa expressão daqui, como não, o sup é para x que pertence a K e esse epsilon que está aqui não depende de x, então aqui teríamos epsilon. Portanto, a gente acabou de mostrar que f sub n converge para f em norma. Pronto. Bom, na próxima aula a gente vai ver um resultado um pouco mais importante que tem a ver com em tentar buscar, né, um teorema similar com o teorema de Bolzano-Weierstrass. O teorema de Bolzano-Weierstrass, para quem não lembra, ele diz que se a gente tem uma função contínua, então f tem pontos onde essa função atinge o máximo e o mínimo. Então nós tentamos procurar resultados desse tipo.